Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma alegria poder participar com vocês hoje nesse 32º encontro de iniciação científica. Eu me chamo Jonathan, sou estudante do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, e desde já quero agradecer a oportunidade de poder participar desta tarde de apresentações, como também quero agradecer ao professor Dr. José Aguiar Nobre, que foi o meu orientador neste trabalho. Esse trabalho foi todo feito a partir das suas orientações, com as suas correções. Então, ao professor Nobre, a minha gratidão. O título do meu trabalho é Dicotomia Espírito-Matéria na Teologia Cristã, as consequências do dualismo platônico na deformação da antropologia e na experiência soteriológica. Então, um pouquinho da nossa introdução. Sabe-se que a dicotomia espírito-matéria penetrou na teologia cristã e muitas são as consequências desta infiltração na antropologia e na experiência soteriológica. Para demonstrar tal afirmação, é preciso traçar uma linha cronológica da entrada do platonismo na antropologia teológica. Então, foi este caminho que nós traçamos. É o modo como a influência do pensamento platônico foi entrando no modo de se fazer teologia ao longo dos tempos. Ao notar que a Igreja afirma a humanização integral, que trata-se da visão integrada ou unitária do ser humano, que deve relacionar de maneira inclusiva as dimensões básicas da vida humana cristã, é fácil apresentar e confrontar alguns equívocos que derivam da visão dicotomizada pensada por Platão, que permeia toda a teologia cristã já há muito tempo. Hoje, o anúncio cristão precisa mais do que nunca destacar o desejo da salvação integral, para que a pessoa humana possa viver de forma plena todas as suas dimensões, à luz do que diz os líderes da Igreja Católica, desde o Concílio Vaticano II, com destaque para o atual Pontífice Francisco, que luta para vencer as heresias antigas que ganham força novamente em nosso meio e que dão base para o discurso do ser humano dicotomizado. Então, partindo aqui da nossa introdução e levando em consideração tudo isso que já foi apresentado, o objetivo da nossa pesquisa, o objetivo deste trabalho é analisar o desenvolvimento histórico-teológico a respeito dos desafios da formação humana e o seu desdobramento na antropologia teológica. Nós procuramos tecer reflexões que possam lançar luzes nas situações que interferem de maneira direta e indireta nas atitudes e discursos que querem a todo custo condenar tudo quanto está relacionado ao corpo e elevar o que tange ao campo espiritual. Então, este é o objetivo central da nossa pesquisa de iniciação científica. Para que esse objetivo fosse concluído, nós tivemos que traçar um caminho. E o caminho que nós percorremos, a partir da orientação do professor Padre Nobre, teve como ponto central a pesquisa bibliográfica. Então, nós, a partir dos textos que foram indicados, os textos que nós fomos encontrando ao longo da nossa pesquisa, foi possível investigar, desde os primórdios do cristianismo, as interferências deste pensamento dualista platônico, herdado de uma cultura helenística, e de forma lógica, embora muito simples, porque é um tema muito grande, muito abrangente, nós apresentamos no nosso trabalho importantes nomes e em épocas diferentes, os contrastes presentes na maneira de se pensar a relação corpo e espírito, para de alguma forma tentar entender os resquícios encontrados ainda hoje no ambiente eclesial. Toda essa versão latente em relação ao corpo e a tudo quanto a ele está relacionado tem a sua gênesis na entrada da leitura platônica na ótica cristã. Por meio de leituras e fichamentos de obras que tratam do tema, o trabalho então foi ganhando forma. E este foi o caminho que nós percorremos ao longo do tempo em que o trabalho foi sendo desenvolvido. E agora um pouquinho do desenvolvimento daquilo que nós pudemos constatar
e trazer à tona no nosso trabalho. Então, o primeiro ponto é que nos seres humanos, nós encontramos uma ampla riqueza de dimensões, várias. E aqui nós podemos destacar algumas. Então, espiritualidade, corporeidade, afetividade, espiritualidade, afetividade, razão, dentre muitas outras. Contudo, mediante a observação direta de algumas posturas extremistas sobre essas dimensões, é possível observar uma certa confusão no sentido de valorizar uma em detrimento da outra. A tendência de muitas pessoas a partir de tal visão dicotômica, por exemplo, é desvalorizar a parte corporal e supervalorizar a espiritual, principalmente no ambiente eclesial. Quem nunca ouviu a expressão "você precisa salvar a sua alma", principalmente na questão de missões, não é? Salve a tua alma, tudo mais, como se fosse necessário salvar apenas a alma e não a pessoa inteira, apenas uma parte daquilo que é o ser humano. Por exemplo, nós escutamos muito em missas de sétimo dia: rezemos pela alma do fulano de tal, da fulana de tal. Assim sendo, desvalorizando uma parte, compreendemos que a nossa visão humanitária acaba sendo de exclusão e não de integralidade, abrindo espaço para interpretações antropológicas fragmentárias e que abrem possibilidades de compreensões errôneas. É possível perceber atualmente que a cada dia cresce no pensamento, principalmente no ambiente eclesial, como já dito anteriormente, por meio de grupos radicais e extremistas, uma valorização, e podemos dizer que até mesmo um saudosismo, de uma era marcada pela valorização do espírito em detrimento do corpo. Esta vertente está atuante na vasta produção dos conteúdos digitais e movimentos pentecostais, principalmente no meio digital. Vale dizer que não há aqui qualquer pretensão de generalização e nem julgamos necessário elencar e destacar algum grupo, exatamente para não evidenciar qualquer um. Entretanto, tudo isso que vem sendo difundido em nossas comunidades, é possível notar que encontra sua raiz num pensar teológico desatualizado em relação ao que orienta o próprio magistério do Papa Francisco, cuja riqueza é evidente. Um dos temas mais abordados neste quesito das questões inerentes à compreensão dualista do ser humano denomina-se dualismo Platão. No pensamento de Platão, a alma encontra-se aprisionada no corpo, enquanto a pessoa humana está viva e somente no momento de sua morte ela conseguirá se libertar deste onde está encarcerada. O sentido dualista radical, esse desprezo pelo corpo e pelas sensações, e a elevação da alma e das coisas espirituais, gera uma separação entre o mundo mal da matéria e o mundo bom do espírito. E tal dualismo vai ganhando fundamento, segundo estudiosos, na obra de Platão, principalmente no diálogo Fédon. Neste diálogo, então, o corpo é responsabilizado pelo sentido ético de conduzir o homem às paixões, já a alma de o levar à prática das virtudes e atividade filosófica, ou seja, o corpo relacionado às coisas sensíveis e a alma com as formas inteligíveis. Sabe-se que Fédon influenciou a cultura grega e, por consequência, a cultura do Ocidente, que encontra suas raízes nas culturas greco-romanas e judaico-cristã. A questão fulcral do Fédon é a da distinção e subsequente oposição da alma e do corpo. Observamos que muitas são as compreensões, podemos dizer que até incompreensões contemporâneas sobre o corpo e a alma, e muitas delas beberam nesta fonte que enxerga o corpo somente como um meio de transporte, que na maioria das vezes não ajuda na elevação do ser humano, pelo contrário, o arrasta para sua derrocada. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que há um incrementado cultivo do corpo, por um lado, por outro lado destaca-se um crescente desprezo pelo corpo, que é visto como inimigo da vida espiritual. Isso é percebido especialmente pela repressão da afetividade, dos sentimentos, das emoções, em nome de um certo fanatismo exacerbado, fruto de uma espiritualidade desencarnada. Outra consequência desse pensamento, observamos, é a desvalorização da sexualidade, que vem sendo reduzida apenas a um aspecto genital biológico, e etc. Entendemos que a visão dicotômica afeta a nossa maneira de interpretar a salvação, nos coloca numa experiência cristã de mutilação. Assim, a vocação humano-cristã fica empobrecida, longe dos valores evangélicos desvelados por Jesus como aquele que é genuinamente humano. E aí cabe a nós uma pergunta, a pergunta que
vai permeando então o nosso trabalho. Qual é a visão da doutrina católica a respeito da constituição humana e de sua salvação? Mesmo que em alguns casos, de forma moderada, a visão dualista retratada anteriormente está presente em muitos discursos denominados cristãos, nós sabemos disso, isso é uma afirmação, tal junção tem a sua origem nos primeiros séculos do cristianismo, no momento em que comunidades primitivas foram infiltradas pelo pensamento dos grupos chamados gnósticos. O gnosticismo bebe na fonte platônica e tem como um dos nortes de sua doutrina o dualismo antropológico no viés do filósofo grego. Apresentavam em sua filosofia a fragmentação dos seres humanos, ou seja, a separação antagônica do espírito e da matéria, e também a questão da imortalidade da alma. Ao passo que a teologia cristã se desenvolvia ao longo dos anos, tal qual o joio cresce junto do trigo, o pensamento dual ia se cristalizando de muitas formas no pensamento cristão. José Coblin, importante teólogo cristão, destaca a interferência da filosofia grega na antropologia cristã. E aqui fica uma citação que eu acho interessante. A teologia clássica, seja ela de inspiração platônica ou aristotélica, não conseguiu valorizar o corpo nem unir realmente à alma. A doutrina teológica considerou a alma e corpo como duas quase substâncias associadas numa união única, harmoniosa. O corpo ficou desprestigiado, ligado à matéria, ela própria desprestigiada também, e a alma com suas atividades ficou prestigiada. A teologia cristã foi fortemente invadida por esse pensamento dual. Essas ideias entraram e se cristalizaram, e como podemos observar, a leitura dicotômica devastou com a ideia de integralidade humana e trouxe consigo desprezo pelo corpo, pelo prazer, pelo desejo, fazendo com que elementos vitais para nós fossem olhados de forma negativa. Se faz necessário um estudo aprofundado do Concílio Vaticano II e os apontamentos que foram suscitados depois deste. Deve-se contemplar o ser humano à luz da revelação cristã, perceber que ele ocupa um lugar fundamental na reflexão teológica. O homem será fulcro de toda a nossa exposição, o homem uno e integral, corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade, conforme o número 3 da Gaudium et Spes. Tendo Cristo como paradigma, a teologia que procura dar aos homens e mulheres a razão da fé deve, em suas interpretações antropológicas, caminhar sempre apontando para Jesus, ele que veio trazer a salvação integral que abrange o homem todo e todos os homens, abrindo-lhes o horizontes admiráveis da filiação divina, ponto 1 da doutrina social da Igreja. Assim, deveria ser de senso comum no meio cristão que o corpo e a alma são antes dois princípios metafísicos dentro de uma unidade primordial do homem, de maneira que toda atividade do homem é uma operatio totius hominis. Concluímos, então, que essa infiltração platônica no cristianismo trouxe consigo graves consequências práticas para os cristãos ao longo dos séculos, tendo adotado elementos do dualismo neoplatônico, distanciando-se da visão bíblica do ser humano. O cristianismo possibilitou uma religiosidade um tanto quanto sectária. A repressão do corpo e seus desejos estão fundamentados em leituras antropológicas, contudo não existe outra maneira do ser humano se comunicar com o mundo que vive senão pelo corpo. Conclui-se também que não se dá para falar de um ser humano fragmentado, quando o magistério da Igreja, por meio da doutrina social, nos recorda que a beleza da salvação oferecida aos seres humanos em sua inteireza. O mistério soteriológico oferecido por Jesus não se trata somente da salvação de almas, do desejo de que somente uma parte do ser humano seja assumida por Deus, mas consiste no desejo de que a pessoa inteira alcance a graça da divina redenção. Por meio do catecismo da Igreja, nos recordamos o que significa este anseio. Nos recorda o que significa este anseio. A salvação que o Senhor nos conquistou é uma salvação integral. Cada cristão deve reconhecer na fé a sua dignidade existencial e é chamado a levar uma vida digna do Evangelho de Cristo. Para terminar, a evangelização precisa anunciar a integralidade da salvação, trilhando um caminho de superação das heresias atuais, que não estão distantes das antigas, e trazendo à tona novamente a alegria da esperança cristã e a ternura inesgotável de um Deus, ele todo misericórdia, como ressalta o magistério de Francisco, apontando que a salvação integral é o destino final dos homens e mulheres de boa vontade. Aqui nós temos algumas das referências que foram usadas para a elaboração do nosso trabalho, e aí depois este slide, como
também o texto está disponível para que eles possam ser consultados. Então, o meu contato do professor José Nobre, e a nossa gratidão a todos que puderam participar deste momento conosco. Muito obrigado.